Olá, meus queridos amigos. Tenho por certo que muitos de vocês ainda acreditam que os mortos hão de ressuscitar lá no cemitério, na ressurreição do último dia, conforme consta no livro de Apocalipse. Porém, poucos sabem vocês que o livro de Apocalipse se utiliza de uma linguagem velada, uma linguagem simbólica para ilustrar o que acontece a nível espiritual com cada um de nós. Não me entenda mal. Foi o próprio Jesus que afirmou: não vem o reino dos céus com visível aparência, porque o reino dos céus se encontra dentro de nós. Logo, todos estes acontecimentos descritos no livro de Apocalipse se cumprem em nós, na nossa vida, de forma individual e espiritual. Você acha que eu estou equivocado? Então me acompanhe na leitura do livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde encontra-se o seguinte registro: E assim como aos homens está ordenados morrer uma única vez, o ser humano morre uma única vez. Veja, que interessante. Se fizermos um paralelo com o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Disse Paulo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Se você ressuscitou, isto significa que você estava morto. Desta forma, se você já ressuscitou, não há como tornar a morrer, porque está ordenado aos homens morrer uma única vez. Mas preste atenção. Você não irá morrer, você já está morto. Você só precisa ressuscitar, porque nós nos encontramos mortos em nossos pecados. É sobre esta linha de raciocínio que Jesus explicou, e sobre esta linha de raciocínio que o apóstolo João construiu esta linha de raciocínio. Veja o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Veja, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Disse Paulo, portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Mas os apóstolos não haviam passado pela morte física deste corpo humano. Porém, mesmo assim já haviam ressuscitados, porque eles se encontravam mortos em seus pecados, assim como nós. Então, quando você ressuscitar, a segunda morte, que é a morte deste corpo humano literal sendo posta em um cemitério, não terá poder sobre você. Por isso, disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Após você nascer de novo, você não será mais este corpo humano, e sim o Espírito que habita este corpo. Então, após a ressurreição dos mortos, não haverá mais consequências para a sua vida. Sim, você já terá passado da morte para a vida. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna. Não é que terá, já tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Sim, se você já nasceu de novo, sim, conforme o próprio Jesus afirmou, você já possui a vida eterna. Você já passou da morte para a vida. Porque está ordenado aos homens morrer uma única vez. Você já se encontra morto, você só precisa ressuscitar. Sim, repito, você só precisa ressuscitar, nascendo de novo, assumindo a sua verdadeira identidade, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sim, todos nós estamos mortos. Todos nós estamos mortos em nossos pecados. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê no Filho de Deus, você irá despertar do sono da morte. Neste caso, você irá assumir a sua verdadeira identidade espiritual. Você terá ressuscitado dentre os mortos. Então você irá viver. Sim, porque foi exatamente isso que aconteceu com os apóstolos. E acrescenta Jesus, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Os corpos humanos dos apóstolos morreram, mas eles acreditavam em Deus. Como é que eles morreram? Porque não estamos falando destes corpos. Repito, o mesmo se repete com o livro de Apocalipse. Nada tem a ver com a ressurreição destes corpos humanos lá no cemitério. Porque todo aquele que vive e crê em Deus não morrerá eternamente. Estes corpos humanos morrem. Mas o Espírito é eterno. Se o Espírito não morre, não há como o Espírito ressuscitar.
Porque na essência nós somos exatamente o Espírito de Cristo que se encontra adormecido na carne. Repito, o Espírito, ele ressuscita quando você nasce de novo. Sim, por isso que está ordenado aos homens morrer uma única vez. Por isto, o apóstolo Paulo disse que havia ressuscitado. Se ele já havia ressuscitado, ele já havia assumido a sua verdadeira identidade espiritual. Então, ele não poderia morrer novamente. Então, se não poderia morrer novamente, não haveria necessidade de ressuscitar de novo. Nada tem a ver com a morte deste corpo humano ressuscitando no cemitério. O que ressuscita é o espírito. Porque se há corpo natural, disse Paulo, há também corpo espiritual. Semeia-se o corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. Não é o corpo humano que ressuscita, é o corpo espiritual para nunca mais morrer. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ele não concedeu vida aos mortos lá no cemitério. Porque não são estes corpos humanos que hão de ressuscitar. É o corpo espiritual no homem. Porque é o corpo espiritual que se encontra morto. Sim, é a sua verdadeira identidade que está morta. Por isso você precisa nascer de novo. Recuperar a sua verdadeira identidade espiritual. Porque você não é este corpo humano. Não é o corpo humano que irá ressuscitar, porque você não é este corpo. Você é o espírito que habita este corpo. É o espírito que ressuscita na carne, e não a carne que ressuscita no espírito. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Preste atenção, meu querido amigo. Disto depende a sua vida espiritual. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, disse Jesus, vem a hora, e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Naquela geração, os mortos já estavam ressuscitando. Mas ninguém viu seres humanos ressuscitando no cemitério. O que estava ressuscitando era o Espírito de Cristo na carne. Sim, mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos somos nós, que se encontramos mortos em nossos pecados. Porque o homem que ainda não nasceu de novo, ele ainda não despertou da sua verdadeira identidade. Então, teoricamente, sim, ele se encontra morto, acreditando que é este corpo, quando na essência ele é o espírito. Neste caso, se naquela hora os mortos já estavam ouvindo a voz do Filho de Deus e já estavam ressuscitando, veja como é interessante se linkarmos este assunto com o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 52, aonde diz, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Os corpos foram ressuscitados, os corpos dos santos? Que corpos eram estes? Os corpos humanos? Não. O corpo espiritual. Sim, porque estes santos que haviam ressuscitado se tratam dos próprios apóstolos. Paulo disse, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive. Paulo disse, repito, livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se eles haviam ressuscitados, é porque eles estavam mortos. Neste caso, eles são os santos que haviam ressuscitados naquela geração. Porém, nenhum deles haviam se levantado do cemitério, porque a Bíblia se utiliza de uma linguagem simbólica para ilustrar o que acontece a nível espiritual com cada um de nós. Neste caso, esqueça que os mortos hão de ressuscitar lá no cemitério, porque na essência nós somos o espírito, e não esta carne e este sangue. Nós estamos usando este corpo humano, mas nós não somos o corpo humano. Nós precisamos despertar da nossa verdadeira identidade espiritual. Nisto se cumpre a ressurreição dos mortos, ou seja, no que o espírito recupera sua verdadeira identidade neste corpo. Quando você entende este mistério, você ressuscitou dentre os demais que são incapazes de compreender esta verdade, que somos nós os mortos que precisamos ressuscitar e não estes corpos humanos ressuscitando num cemitério. Está dado o recado, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.